Olá, tudo bem? Eu vim aqui gravar a parte 2 do nosso estudo bíblico sobre o tema medo, né? Então, se você sente medo, medite nessa palavra, medite nesses livros, nesses versículos, nesses capítulos. E como eu disse no primeiro vídeo, eu vou repetir aqui, eu não vou ficar lendo para vocês tudo, tá? Porque senão demoraria muito. E eu vou colocar na descrição todos os livros da Bíblia, todos os capítulos e todos os versículos que eu usei para fundamentar esse estudo. E eu vou começar com vocês em Isaías, no capítulo 41, versículo do 5 ao 13. E vou destacar, nós vamos começar destacando o versículo 10 e o versículo 13, que fala assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, ou seja, eu te guardo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aqui nós temos uma promessa, né? Nós já podemos ver a promessa de Deus. Eu te pego pela tua mão direita e te ajudo. Quando Deus, ele elege um povo, ele escolhe uma pessoa, ele elege um povo, uma pessoa, a partir daquele momento, a gente não precisa mais nós não temos mais a necessidade de sentir medo. Nós até sentimos, porque somos humanos, mas aí Deus vem e nos mostra que não precisamos, não temos mais essa necessidade de temer as coisas, tá? Por quê? Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos, tá? E quando Ele capacita os escolhidos, Ele também fortifica. Então não devemos temer força física ou espiritual, porque Deus é conosco, e nos dando sempre força, graça para enfrentarmos as circunstâncias da vida. Ele nos dá paz, Ele nos dá amparo o tempo todo. Aí nós vamos lá para Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e eu vou destacar para vocês o versículo 38 e o 39. Olha essa passagem, que coisa mais linda. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Gente, que cena mais linda. Eu fico imaginando. E aí Deus levantando e falando: cala-te, aquieta-te, e tudo ficando calmo. E aí eu pergunto: então se estava tudo calmo, por que vamos temer? O que vamos temer? Se nós servimos a um Deus vivo, que acalma o vento, acalma as águas, o que nós vamos temer? Então vamos entregar tudo na mão dele e vamos ver as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Eu quero deixar aqui, ó, em Marcos 6, capítulo 6, versículo 50, vem uma promessa de Deus para nós. E olha que coisa mais linda, ele fala assim, ó: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Olha que coisa mais linda. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temas, não fique com medo. Ele falava: sou eu, Jesus Cristo.
Olha que coisa mais linda essa promessa. Então, quando a gente sentir medo, a gente já tem a garantia, já tem a promessa que Deus vai segurar a gente pela mão direita e vai nos ajudar. Tá? Aí nós vamos para Hebreus, lá no capítulo 13, do versículo 5 ao 6, né? Eu vou ler com vocês aqui os dois, porque são curtinhos. E ele fala assim, ó, o versículo 5, ele fala assim, ó, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha, mais uma promessa, não te deixarei e não te desampararei. Mais uma promessa. Mas o que significa avareza? E aí eu quero dizer para você um pouquinho sobre isso. A avareza, ela é retratada como um dos 7 pecados capitais, né? Que significa um excesso de apego aos bens materiais. É uma dificuldade de compartilhar com o outro, de dividir, de dar para o outro, podendo nos levar à falta de confiança em Deus. Porque o avarento, ele pensa, se eu der, eu vou ficar sem. É meu, eu quero para mim. E Deus não se alegra disso. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai nos levar a uma falta de confiança, a uma falta de provisão divina de Deus na nossa vida. E a uma falta de sabedoria de que Deus é bom para nós. Tá? E aí, lá no versículo 6, também mais uma promessa de Deus. Ele fala assim, ó, e assim com confiança, ouçamos a dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Gente, que coisa mais linda. Não importa o quão limitados nós somos, o quão limitados sejam os bens terrenos, nem quão difícil seja a nossa vida, nós nunca devemos temer, pois Deus nunca nos deixará ou nos abandonará. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, ele nos fala assim, ó, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha, mais uma promessa, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha aí, ele reafirmando a promessa dele. E aí a presença de Deus é confirmada através de seu Filho Jesus e do dom do Espírito Santo. A Bíblia destaca para nós o cuidado de Deus conosco. Então podemos dizer, igual o salmista, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Essa afirmação pode ser feita com segurança em tempos de necessidade, aflição, provações e adversidade. Olha aqui que Mateus, capítulo 6, versículo 30, nos fala. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha o 32, o que ele fala. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Aí ele vem e fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, aqui está nítido que a gente precisa entregar tudo na mão de Deus e não temer. Primeiro vamos buscar o reino de Deus e depois Deus nos trará todas as coisas que necessitamos para viver. Aí eu vou com vocês lá para 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E ele fala assim, ó, eu vou destacar aqui com vocês o versículo 17.
que fala assim, ó, nisto é perfeito a caridade. Caridade aqui pode estar como amor também, tá? Para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No dia do juízo, tenhamos confiança. Quem permanecer em Cristo, tendo comunhão com Deus, que se esforça para guardar os seus mandamentos, que se separa do mundo, permanece na verdade, ama o seu próximo, pode ter a confiança de que não será julgado no dia do julgamento, do juízo final. Julgado aqui, no caso que eu tô falando, julgado com severidade. Porque todos nós seremos julgados no juízo final. Mas nós que guardamos os mandamentos, que nos separamos do mundo, que permanecemos na verdade, que amamos o próximo, que não tememos, que buscamos a Deus, vai ser um julgamento diferenciado, né? Esse é o tribunal de Cristo, né? Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 26, diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Quando Jesus percebe que eles estavam com medo, que é igual quando Jesus percebe que nós estamos com medo, os acalmaram. Ele foi lá, acalmou os seus discípulos, e é assim que ele faz conosco também. Toda vez que sentimos medo, ele vem e nos acalma. Nós também temos isso lá em Mateus, capítulo 17, versículo 7. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Aqui podemos ver e entender que quando Jesus nos toca, o medo, ó, vai embora na hora. Por que isso? Porque Jesus é vida, Jesus é paz. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 10, diz assim, então Jesus disse, não temais, ide, dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então eu pergunto, por que devemos ter medo? Porque se buscarmos a Deus, buscarmos a Jesus, permanecermos na sua lei, nos mantermos fiéis, quando Cristo voltar, nós não temeremos. Em Lucas, para finalizar aqui para vocês, eu vou deixar Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Com Deus não precisamos temer nada, pois é a promessa dele que nos vai dar força e graça, conforme nossa necessidade. Pessoal, a frase, não temas, com as suas variações, ela aparece 366 vezes na Bíblia. Com isso, nós podemos perceber que o ano ele tem 365 dias e no ano bissexto 366. Então, nós temos um não temas por dia. Para cada dia do ano, nós temos um não temas. Ao orar, vamos nos imaginarmos na proteção de Deus. Nós não podemos agir por conta própria. Por quê? Porque somos vulneráveis, somos fracos. Mas quando nós agimos pela vontade de Deus e debaixo da proteção de Deus, aí nos tornamos fortes. Não é fácil. Mas quando estamos em situações difíceis, precisamos entregar tudo na mão de Deus e esperar que Ele nos liberte. Precisamos aprender a depender totalmente, inteiramente de Deus. Deus não nos julga pela nossa aparência, mas sim pelo nosso coração. Davi é um grande exemplo disso. Deus escolheu ele para ser rei de Israel, mas Deus não via Davi como sua família o via.
E não é errado ter medo. Errado é não buscarmos o auxílio de Deus. Como buscamos esse auxílio? Louvando, adorando, orando, nos humilhando na presença de Deus. Lembre-se, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração.